7 minutos e chegou aquele momento onde a gente sempre recebe alguém, um convidado super especial, para conversar aqui com a gente no nosso bate-papo do dia no Itatiaia.com. E quem está aqui hoje para conversar com a gente é o Renan Ribeiro, jornalista. Semana que vem, gente, é o dia aí, né, do livro, o dia do escritor. E o Renan veio conversar com a gente sobre o lançamento do seu livro, que ele lançou aí no último dia 23, foi lá na sala de leitura da Praça Céu, um livro de grande sucesso, e o Renan está aqui para bater um papo com a gente hoje. Primeiramente, Renan, é um prazer te receber. Boa tarde para você. Olá, boa tarde, Beth, boa tarde, ouvintes, tudo bem? Ô Renan, conta pra gente, né? Você aí que é jornalista, já tem um tempo, atuante, conta pra gente a produção desse livro. O que que te inspirou? Porque é um livro de crônicas, não é isso? Isso. O que que te inspirou a escrever? Jornalista gosta de escrever, né? Começa por aí. Mas o que que te inspirou? Qual foi a sua fonte de inspiração? Era um desejo antigo? Era uma coisa que você já queria ter feito? Conta um pouquinho pra gente. Na verdade, nasceu de uma urgência. O livro todo ele nasce de uma urgência. Eu vivi algumas situações, principalmente pelo fato de ser uma pessoa periférica, passava muito tempo no transporte público, atravessando a cidade, né? E nesses trajetos a gente acaba vendo, presenciando, testemunhando muita coisa, que às vezes não dá pra gente levar para o jornalismo diário, né? Às vezes o jornalismo diário ele precisa de estabelecer uma série de regras e critérios para o que entra e o que não entra. E aí algumas narrativas que eu vi acontecendo, elas ficavam de fora desses critérios. E aí eu veio dessa necessidade de ter um espaço para poder falar sobre essas coisas, sobre esses pequenos acontecimentos. E aí num dia eu estava voltando para casa já de noite e eu presenciei um homem passando mal dentro do ônibus. E aí quando eu cheguei em casa, já tarde, aí eu falei assim, olha, do jeito que as coisas aconteceram, do jeito que as pessoas se organizaram para atender aquela pessoa, eu tenho que compartilhar isso com o mundo. Eu preciso compartilhar o que eu vi aqui. Aí eu usei a rede social como uma maneira de mostrar aquilo que eu tinha visto, que eu achava que as pessoas gostariam de saber. E aí foi daí, que aí as pessoas me mostraram que aquilo era uma crônica. Que e aí era que eu fui possível, entender, né? exatamente. E aí surgiu a ideia do livro. E são 138 crônicas, é isso? Exatamente, 138 E crônicas. faz parte, o Renan, do projeto aí, do edital Murilão. Aí a gente vê a importância, né, do fomento à cultura, né, e à leitura aqui em Juiz de Fora. Muito legal. Como você enxerga esse projeto? Eu acho que existem alguns propósitos que estão dentro do livro que eu fui entendendo com o tempo, sim. O primeiro deles é um registro do tempo. A gente tem um registro do tempo ali, de como são os nossos costumes, de como são as nossas maneiras, do que pega no nosso tempo. Eu fui na escola essa semana onde eu estudei a semana passada, e aí eu conversando com os meninos, eu falei assim, olha, nesse livro eu explico o que é um orelhão. Vocês já usaram um orelhão? E aí eles me disseram que não. Eu falei, pois a minha geração utilizou o orelhão. Agora de vocês eu tenho a responsabilidade de contar para outra o que é um WhatsApp, porque a próxima geração não vai saber o que é o WhatsApp. Porque eles vão descobrir uma outra forma de se comunicar. Com certeza. Que vai acabar substituindo. Então, esse caminho, assim, esse percurso. Aí eu fui, com isso, eu fui juntando as minhas observações sobre a cidade, e aí eu vi que eu tinha uma linha de raciocínio que dava para fazer um livro. E é muito mais difícil escrever crônica ou escrever as matérias jornalísticas? Olha, depende do ponto de vista. Boa pergunta. Porque eu acho que, tudo no jornalismo eu acho que se baseia na escuta, no começo de conversa. Todo mundo pensa que é sobre escrever, mas eu acredito que é sobre escutar. Você tem que escutar a cidade, você tem que escutar seu tempo, você tem que escutar as pessoas e as situações para você entender como é que você vai trabalhar isso, né? Então, eu me coloquei nesse papel de escuta para poder escutar a cidade e a crônica como uma maneira de traduzir aquilo que eu estava escutando. Então, para mim foi muito importante olhar para tudo isso e perceber que ali tinha dois tipos de textos diferentes e que ambos me contemplavam, né, dentro da minha profissão. Só que em um espaço eu tinha uma capacidade de usar minha subjetividade de uma maneira muito maior e no outro eu precisava ser mais objetivo. Então, assim, a maneira que você tem de tentar equilibrar as coisas, né? É o melhor dos dois mundos.
Então, para mim, foi muito importante perceber essa Demorou diferença. quanto tempo aí a produção do livro? Você começou a escrever, durou quanto tempo? Para o livro falar assim, agora está pronto. Na verdade, a maioria dos textos, eles já tinham sido publicados na minha coluna. Eu tinha uma coluna de crônicas, e aí eu publicava os textos na coluna. Então, foi revisitando esses textos, aí eu fui reeditar alguns que precisavam de alguns ajustes. Trazer para a atualidade. Trazer para a atualidade. E aí eu fui revisitando esses textos e fui inserindo textos inéditos. E aí, quando eu vi, eu tinha um livro que tinha um fio condutor, que tinha um tempo estabelecido, ele é dividido em 3 partes, né? A primeira parte fala de um ambiente mais interno, mais subjetivo. A segunda que fala do tempo da pandemia, né? Que a gente eu atravessei com as crônicas o período da pandemia, contando das angústias, das coisas que a gente estava vendo. E você teve muito assunto, né? No tempo suspenso, né? Exatamente. O mais curioso da pandemia foi isso. A gente tinha a sensação que o tempo não andava. Exatamente. Mas se a gente fosse parar para pensar de um outro jeito, a gente mergulhou na própria rotina, porque a maioria das pessoas teve a possibilidade ou não de ficar dentro de casa ou de sair de casa. E tanto esse ficar dentro de casa quanto sair de casa exigia uma série de cuidados, e mostrava um mundo que talvez a gente não estivesse vendo. E eu acho que o grande ponto dessa segunda parte do livro é essa, assim, encontrar naquilo do nosso cotidiano, tanto dentro quanto fora de casa, o que a gente podia conversar sobre a pandemia, o que a gente podia trazer de reflexão. Até porque muitos de nós se resumem entre antes e pós-pandemia. Exato. Né? E muita coisa ali, hábito adquirido durante a pandemia, prevaleceu. Exato. Muitos home offices, né? O álcool gel que a gente encontra em todo lugar. Que agora já tem até pesquisa feita que o álcool em gel também reduziu outras doenças. Exato. Né? Até uma simples conjuntivite, que era uma coisa mais pertinente, o uso do álcool em gel veio reduzir isso também. Então, ficou, né? É um hábito e é menos estranho você ver pessoa de máscara na rua. É menos verdade. Estranho, exatamente. Porque assim, a gente não tinha, né, ao contrário, por exemplo, dos povos orientais, que já tinham o costume de andar, a gente achou no início tudo estranho, reclamou a rodo. Agora, hoje em dia, eu mesmo, quando eu tô meio resfriado, já saio com a máscara. Sim. Aí assim, ficou uma coisa, tá, gente, a gente aprendeu a viver com ela. Gosta? Não, mas é necessário? Faz então parte vamos fazer. agora, né? Virou rotina. E eu acho que cria um senso de autorresponsabilidade que é muito importante. Eu me lembro que quando a gente era criança, a minha geração, quando alguém pegava alguma daquelas doenças infecciosas típicas de infância, tipo cachumba, catapora, os pais falavam assim, vai pra escola que você já pega essa doença de uma vez e acabou, já fica livre. Exatamente. Já fica imune. Então, hoje em dia, os pais são orientados ao contrário. Se o filho apresentou algum sintoma, fique em casa, cuida dele em casa, para evitar a contaminação das outras pessoas. Enquanto isso, vacine. Exato, vacina. Vacina as crianças. Se a gente está aqui conversando hoje, é porque a gente teve acesso à vacina. E a gente era orientada para a escola mesmo. Eu fui aos 6 anos de idade com cachumba para a escola. Nossa, uma catapora quase me matou. Era assim mesmo, vai pra escola e eu fazia birra pra não ficar em casa. E eu ia assim mesmo. A gente sobreviveu os anos 90, os anos 80 e anos 90. A gente sobreviveu. É um caso da gente um dia trazer alguém, vamos fazer uma terapia dos anos 80 e 90, como é que a gente passou por isso? Exatamente. E a terceira Mas o livro parte, traz isso. E a terceira parte do livro é essa terapia? Em termos sim, é porque ela fala do espaço da cidade. Aí assim, foram todas as coisas que eu testemunhei, que eu vi vivendo a cidade, tanto um pouco antes da pandemia quanto depois, já com esse outro olhar, mas em busca disso, assim, do que a cidade conta, do que as ruas mostram, do que as pessoas daqui falam, né? E é por isso que quando eu comecei a divulgar o livro, eu falei que era uma carta de amor. Porque é uma forma mais cuidadosa e atenciosa de olhar para as pessoas. A crônica permite que a gente tenha um tempinho a mais para poder observar, que a gente possa trabalhar coisas que geralmente a gente não está acostumado a conversar sobre. E Renan, e projeto para o futuro? Você pensa em escrever mais livros? Olha, eu já tenho alguns textos. É aquela coisa, eu já tenho 15 ideias, agora é que a cabeça da gente funciona assim, né? Eu falei assim, eu viajei com meu pai essa semana porque ele está fazendo um tratamento em São Paulo. E aí eu falei com ele, presta atenção. E tudo que acontecia na nossa frente, assim, eu falei assim, isso rende uma crônica. Isso rende uma crônica. Eu passava pelas situações e mostrando pra ele. Gente. Você vem comigo ou você vem fazer o próximo livro?
Você veio passear ou veio a trabalho? Eu ainda estou trabalhando com esse, então eu ainda não tenho planos para um segundo. Mas já tá assim, aqui já na tenho mente. textos, já tenho uma série de coisinhas anotadas para poder escrever a respeito. E você falou que foi na escola, né, onde você estudou. Outras escolas que queiram receber a sua visita para esse bate-papo, até porque, né, gente, tá aí o período do Enem chegando na porta, tem que fazer uma coisinha lá no Enem chamada redação. Exatamente, vale a pena. Não só no pontuar. Enem, não só a redação, tem outras coisas que você faz mais dissertativo no Enem. Então, assim, vale a pena. Leitura nunca é demais, né? Exato. Eu voltei à escola para cumprir 2 objetivos que eu tinha. O primeiro era de retribuir aquilo que eu recebi da educação pública gratuita, que é o meu caminho pela educação, foi todo feito em escola pública, na universidade pública. Então eu tinha que retribuir isso de alguma maneira, eu queria retribuir. E a segunda é que eu queria me colocar diante desses adolescentes que estão em fase de processo de escrita, para mostrar que a escrita não é só uma formalidade que a gente aprende para poder passar de ano. Não é decorar o primeiro Não. parágrafo é assim, o segundo é assim, o Não, terceiro de é jeito isso, nenhum. né? Isso é uma forma de expressão que a gente vai carregar para o resto da vida inteira. Se outras escolas quiserem, tiverem interesse, tem como que te acha? Olha, vai pelo Instagram, @falandosozinho. @falando Crônicas. sozinho crônicas. Isso. Que lá vocês me acham com facilidade, mandam um direct, a gente conversa. Dá pra Tô bater super um papo aberto. contigo. Claro, Até porque tranquilamente. pode ter muitas pessoas aí da área da educação interessadas em te levar para incentivar os alunos aí a leitura, né? Para essa prática que está um pouquinho esquecida. Pois é, eu já estou em conversa com algumas escolas e vou voltar nessa escola, porque o professor de português ele vai estar fazendo um projeto em que ele vai trabalhar as crônicas e aí a gente Qual vai escola conversar. que é? A Cecília Meirelles, lá de Nova Era. Muito bom, Renan, foi muito bom o nosso papo aqui e a gente espera que você continue esse trabalho e que volte aqui falando dos seus próximos projetos. A gente sabe que essa cabecinha aí está sempre pensando. Eu agradeço o espaço, a gente deixa um abraço a toda a equipe da Itatiaia.